Como você tem encarado os dias difíceis, os dias de tribulação? Você tem enxergado como um vendaval destruidor ou como uma oportunidade para crescer? Os últimos passos de Jesus, mesmo no sofrimento, foi de encorajamento e de esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês precisam reagir. Nós precisamos, pela fé, lutar contra os nossos temores, no poder de Deus. Então eu te pergunto, como você tem encarado o sofrimento? Pessoal, nós iniciamos hoje a série que nós demos o título de Os Últimos Passos de Jesus. Nós vamos percorrer pelos últimos dias de vida de Jesus. Nós passaremos pela última ceia, nós caminharemos também pela narrativa da traição e do Getsemane. Nós vamos também falar sobre a crucificação e, por fim, nós vamos conversar também sobre a ressurreição dos mortos. Então será uma caminhada desafiadora para mim, porque falar de Jesus já é extremamente espetacular. E falar dos últimos dias de Jesus é ainda mais espetacular e desafiador para mim. Então eu quero convidar e desafiar você para estar comigo aqui também nos próximos encontros. E não só isso, quero também desafiar você para convidar alguém para nós caminharmos juntos nesta extraordinária história que vai mexer muito com o nosso coração, vai nos emocionar, vai nos edificar, enfim, vai tratar a nossa alma e será de extrema importância para a nossa fé esses próximos dias que estaremos aqui juntos, tá bom? Bom, quando a gente fala dos últimos dias de Jesus, nós também estamos falando de dias difíceis. Nós estamos falando de dias muito dolorosos porque nós vamos trilhar a via dolorosa. Porque os últimos passos de Jesus é uma caminhada para a sua morte. Embora Jesus fosse filho de Deus, ele também sofreu. Ele se angustiou. Ele chorou. Ele sentiu dores. E estes sentimentos não são demonstração de fragilidade de Jesus. Mas não. Estamos falando da sua humanidade. E isto está patente, visível na biografia de Jesus nas Escrituras. Eu falo disso porque a gente tem que entender que ser humano chora, adoece, se entristece, deprime, sofre. Eu pontuo essas coisas porque ainda tem gente que pensa que andar com Deus não adoece, não deprime. Quem anda com Deus não faz terapia. Mas sim, gente, os filhos de Deus também passam por perrengues, por dias difíceis, por dias de tribulações. Nós temos que pôr na nossa cabeça que o Evangelho não é um Alice no País das Maravilhas. Pelo contrário. Então a gente, quando tem esta consciência, a consciência desta verdade, de que nós nesta vida passaremos por tribulações, então nós temos que começar a fazer uma pergunta. Como que nós vamos reagir então, diante do perigo, diante das dificuldades, dos dias ruins, dos dias difíceis que nós vamos enfrentar? Nesta pandemia, por exemplo, muitos ainda estão buscando caminhos para se reinventar, para recomeçar a vida, até mesmo para lidar com tantas perdas e com tanto sofrimento. E nesta busca dolorosa, nós vamos provocando em nós mesmos diversas patologias, que ao invés de melhorar, piora tudo. Na Bíblia, por exemplo, nós encontramos diversos irmãos que na crise desenvolveram doenças emocionais, que muitos deles até foram paralisados por esses traumas. No livro de Juízes, por exemplo, no capítulo de número 6, Gideão, diante da opressão, desenvolveu um sentimento de inferioridade. O rei Saul, quando percebeu
a rejeição, ele teve um surto de instabilidade emocional e chegou até a ter uma confusão mental. Nós também não podemos esquecer de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, que com medo de morrer, vocês lembram da história, fugiu para o deserto, se trancou numa caverna e desenvolveu uma depressão e uma autocomiseração, como está no registro de 1º livro dos Reis, capítulo 19. Então, gente, o caminho natural que o homem escolhe no sofrimento sempre é o caminho mais complicado e mais difícil. Porque na crise, quando estamos vivendo e vivenciando momentos difíceis, os nossos comportamentos são os mais delicados e complicados possíveis. Provérbios 15, 13, Salomão diz que o coração angustiado oprime o espírito. E em Provérbios 17, 22, ele diz que o espírito oprimido resseca os ossos, ou seja, não apenas traz traumas emocionais, psíquicos, mas também é capaz de adoecer o nosso próprio corpo. É por isso que o coração, quando está oprimido, amargurado, ele é um campo fértil para as desgraças acontecerem. Por isso que alguém disse que há 3 regras que precisam ser seguidas para não piorarmos ainda mais, né, os nossos aborrecimentos. Talvez até nos privar de mais aborrecimento. Quando ele disse assim, ó, você não prometa nada quando você estiver feliz, não responda nada quando você estiver irritado e não decida nada quando você estiver triste. É por isso que nesta série nós vamos aprender como Jesus encarou o sofrimento final. Até porque, gente, um dos maiores princípios das Escrituras é nos ensinar como viver. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro pedagógico. E Jesus e sua vida também é pedagógica. Em Mateus 11, 29, Jesus disse para os seus discípulos assim, ó, aprendei de mim. Aprender com Cristo como viver, como encarar a vida, como enxergar o mundo. É mais ou menos como se nós perguntássemos nas circunstâncias das nossas vidas, como que Jesus agiria em meu lugar neste momento, seja bom ou ruim? Então todas as palavras e comportamento de Jesus é normativa para nós. Aprender como Jesus encarou a vida e o sofrimento faz a gente acreditar que é possível viver e encarar o sofrimento com paz. Em João capítulo 16, verso 33, enquanto Jesus e os seus discípulos estavam conversando sobre a partida dele, Jesus tomou a palavra e disse assim para os discípulos, eu estou dizendo para vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus quer dizer que, estando nele, é possível passar pelo sofrimento no mundo e, ao mesmo tempo, ter paz. Isso é muito louco. Porque o homem natural, a mulher natural, não consegue conceber, compreender essas coisas. Porque isso é só pela fé em Cristo e pela revelação do Espírito, gente, que é possível entender, ter paz em tempos de sofrimento, ter paz no dia difícil. Na última ceia de Jesus, que Jesus teve com os discípulos, Lucas, no capítulo 22, verso 15, diz que Jesus afirmou ter desejado ansiosamente comer a ceia com eles. Detalhe, Jesus disse assim, comer antes do meu sofrimento, se referindo à sua morte. Peraí, quem em sã consciência vai querer celebrar uma ceia com amigos sabendo que vai morrer? E pior, gente,
Dentre aqueles amigos, um ia traí-lo, o outro ia negar que o conhecia. Ele sabia que seria torturado por alguns dias. A agonia da morte estava no seu peito ali latente. Ele tinha consciência de que a morte seria inevitável. Jesus, sabendo de tudo isso, mesmo assim, ele não via a hora, estava ansioso em celebrar a Páscoa com seus amigos. Jesus aqui está nos ensinando que diante do inevitável, não devemos ver a vida com amargura, mas com ânimo. Vamos sentar à mesa e celebrar. Claro, gente, que é humano se amargurar, se entristecer, às vezes até perder a esperança, desesperar a própria vida. Mas nós não podemos sucumbir a isto. Nós não podemos nos prostrar diante da dificuldade. O dia, a circunstância podem até azedar, mas a vida não pode azedar. Você pode até chorar, mas você não pode viver chorando. Porque as dificuldades são inevitáveis, mas não podemos deixar a nossa vida na dificuldade. O apóstolo Paulo, por exemplo, enxergava a vida nessa perspectiva de Jesus. Em Romanos 8:28, Paulo vai dizer aos romanos que, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O contexto desta fala de Paulo é a luta que Paulo está falando com as nossas fraquezas. O contexto desta fala de Paulo é a luta com o sofrimento nesta vida. Isto é, andar com Deus, até as fraquezas e os sofrimentos cooperam para o nosso bem. Então fica a pergunta, e te faço essa noite. Como você tem encarado o sofrimento? Como você tem encarado os dias difíceis, os dias de tribulação? Enquanto nós estamos aqui, abrindo mão da vida, alguns vivendo murmurando, praguejando, lamentando a vida, Jesus no dia difícil foi celebrar com os amigos. Jesus desejou celebrar a vida. Isso significa, gente, que não são as circunstâncias que determinam quem somos, o nosso estado, mas somos nós que em nome de Cristo é que determinamos como as circunstâncias serão. Mas sabe qual é o nosso problema, gente? É que quando estamos sofrendo, nós queremos um milagre para nos safar. Queremos que Deus nos poupe do que é praticamente impossível. Nós lemos aqui agora há pouco, Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Então não tem como fugir desta realidade. Então, em vez do milagre que nos poupa, Deus quer produzir em primeiro lugar um milagre que nos amadurece. Por isso que eu sempre digo, o milagre real não é Deus nos livrar do dia difícil, mas Deus nos dar força por sua graça para encararmos e vencermos o dia difícil. Porque quem foge da luta se infantiliza, mas quem encara pela fé cresce em Deus. Gente, nós precisamos ler mais a Bíblia e aprendermos com Jesus como viver em paz na tribulação. O escritor aos Hebreus, por exemplo, na sua carta, no capítulo 5, verso 8, disse que, embora sendo filho, se referindo a Jesus, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Que texto extraordinário! Nós seríamos pessoas muito melhores se, ao invés de orarmos para Deus nos tirar
ou nos poupar das dificuldades, nós pedíssemos a Ele dizendo: Pai, nos ensine nessa dificuldade. Sabe por quê? Porque no sofrimento, Deus aprimora a nossa audição, nós ficamos sensíveis à voz dEle. No sofrimento, Deus aprimora a nossa visão, nós conseguimos enxergar Deus agindo, que com os olhos naturais nós não enxergaríamos. Deus aprimora o nosso caráter, nos fazendo discípulos dEle. E claro, aprimora a nossa fé. Jesus, gente, nunca teve vida fácil. Jesus cresceu aprendendo com o sofrimento. E na hora crucial da sua vida, ele reagiu com leveza, com ternura, com paz. Por quê? Porque ele era experimentado na vida. Porque não fugia das dificuldades e encarava com ânimo. Jesus era maduro na fé, experimentado na vida. Então eu te pergunto, como você tem visto o mundo ao seu redor? Como você tem enxergado as dificuldades que você tem enfrentado? Você tem enxergado como um vendaval destruidor, com desespero, ou como uma oportunidade para crescer? Conta-se uma história que uma vez uma indústria de calçados que estava desenvolvendo um projeto de exportação de calçados para a Índia, eles enviaram para a Índia 2 consultores em pontos diferentes para observar a possibilidade do mercado ali. Aí, após alguns dias de trabalho, de pesquisa, os 2 consultores enviaram os relatórios para a direção da indústria de calçados e o primeiro disse o seguinte: olha, gente, cancelem o projeto, porque aqui ninguém usa sapato. Já o segundo, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: senhores, tripliquem o projeto, tripliquem a exportação, porque aqui ninguém ainda usa sapatos. Vocês perceberam que o mesmo problema foi encarado em perspectivas diferentes? No Evangelho também é assim. Sem a graça de Deus, as dificuldades são portas para decepções, para frustrações. Já com a graça de Deus, as dificuldades passam a ser um caminho, uma trajetória que gera crescimento, que gera transformação. É claro que eu não estou aqui falando de sapato, de venda, de mercado. Eu estou falando aqui não de um crescimento externo, que pode acontecer. Eu estou falando prioritariamente e fundamentalmente de um crescimento por dentro, como pessoas, como discípulos de Jesus de Nazaré. Os últimos passos de Jesus, mesmo no sofrimento, foi de encorajamento e de esperança. É por isso que a minha proposta com a série que nós vamos trilhar nos próximos dias é para convidar você a reagir. Reagir por você. Reagir por aqueles que estão próximos a você. Porque o seu ato de coragem, de enfrentamento ou de alegria faz bem para você e torna um referencial para quem te vê, para quem está próximo a você. Em diversos momentos de dificuldade, Jesus se dirigiu aos discípulos e disse para eles aquela famosa frase: não temais. Mas Jesus não só dizia para eles. Jesus exemplificava com a sua própria vida, com exemplos de coragem e de fé. Eles viam o comportamento de Jesus, que era sem temor, sem medo, sem desespero diante das dificuldades. E isto encorajava eles. E ensinava também eles a verem a vida sem temor, sem receios, com fé. É por isso que na narrativa de Atos dos Apóstolos nós vemos que mesmo diante das perseguições, das dificuldades que a igreja enfrentava, os discípulos continuavam vibrantes na missão. Eles viviam com paz no espírito, porque eles tinham a certeza de que como Jesus venceu, eles também venceriam.
Meus irmãos, minhas irmãs, vocês precisam reagir. Nós precisamos, pela fé, lutar contra os nossos temores. Não na nossa força, nem nas nossas estratégias, nem no nosso próprio entendimento, mas pelo Espírito de Cristo, no poder de Deus. Porque o contrário, nós não viveremos para celebrar a vida. Nós apenas existiremos para lamentar a vida. Porque devido às dificuldades, as pessoas perdem muito tempo praguejando, lamentando e não celebram a vida. Não celebram o agora. Jesus olha para os discípulos. Diante de um caminho difícil, ele deseja e ele tem anseio, ansiedade de sentar à mesa e comer com eles. Gente, olha agora um pouco ao seu redor. Seus filhos, seu cônjuge, seus amigos. Tem alguns que... deixa pra lá. Mas tem muita gente boa do seu lado. O convite do Evangelho é: celebre-o agora. Jesus está enfrentando os dias difíceis, mas mesmo assim procurou os seus amigos, os seus discípulos e disse para eles: eu estava esperando esse momento, eu tenho prazer de estar com vocês para celebrar a Páscoa, celebrar a vida. Para Jesus, nada podia estragar aquele momento, aquele jantar, nada podia atrapalhar aquele encontro. Jesus, ele aproveitou cada minuto da sua vida, mesmo que curta, mas foi intensa, vibrante, prazerosa. Por isso eu convido você a reagir hoje pelo poder do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Marque a sua história deixando um rastro de bondade para trás. Que aqueles que vierem após você digam: aqui passou alguém que mesmo na dificuldade amava a Deus e amava a vida e celebrava a vida. Eu termino hoje, porque nós continuaremos nas próximas semanas, citando uma frase que eu li esses dias. A vida é como uma peça de teatro, que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, sorria, viva intensamente cada minuto, cada instante, antes que a cortina se feche e a peça da vida termine sem aplausos. Diante da dor e do sofrimento, Jesus preferiu sentar à mesa e celebrar o agora.